Boa noite a todos, e é muito bom poder passar esse tempo com vocês, né? A Módio é bom que tem esses compromissos, porque a gente para de trabalhar, né? E pode ter outras coisas agradáveis para fazer, porque na fase que estamos, de manhã, de tarde, de noite, tem coisas para fazer, né? Então, poder parar, poder encontrar, conhecer irmãos, poder conhecer, estudar a palavra de Deus, certamente é um momento muito prazeroso. Agradeço o convite, agradeço também, né, a gentileza do pastor Ricardo, né, em permitir que a gente estivesse com os irmãos, e espero que nessa noite a gente possa ter a alegria de crescer um pouquinho, compartilhando da palavra e crescendo um pouquinho no conhecimento da palavra de Deus. Então, uma apresentação breve, né, pedida pela Dani. Eu sou pastor da igreja de Vila Maria, estou nesta igreja agora há 3 anos e faço parte da equipe de pastoral. Nós temos outros 2 pastores, os 2 pastores são tempo integral e eu trabalho tempo parcial, porque a minha dedicação desde 2012 é ao ensino teológico na IPB. Desde 2004 eu sou professor no seminário JMC, vou lá 1 ou 2 vezes na semana. Então, eu conseguia conciliar o seminário com o trabalho na igreja, mas depois, quando passei a trabalhar na teologia do Mackenzie, eu precisei me desligar do pastorado tempo integral e, segunda a sexta, eu tenho trabalho no Centro de Pós-Graduação André Jumper, que é o centro de preparação, né, um dos centros de preparação teológico da nossa igreja. E o objetivo principal, né, do André Jumper é o treinamento de pastores na área de teologia, em algumas áreas práticas. E, além disso, o Andrew Jumper resolveu criar uma sessão que era para tentar alcançar os membros da igreja e compartilhar mais aquilo que nós fazemos do ponto de vista teológico, a nossa experiência teológica. Então, nós abrimos, né, o Andrew Jumper abriu um programa de EAD para poder atender a irmãos que não podem vir presencialmente participar dos nossos cursos, né? O EAD do Andrew Jumper existe desde de 1999, na verdade é um dos cursos pioneiros nessa área, né? Mas é uma forma que a gente tem também de servir a irmãos que não são pastores, né? Mas da igreja de forma geral, e tem sido muito bom trabalhar lá, né? A minha formação, rapidamente, eu sou formado no seminário aqui em São Paulo, no JMC, fiz o mestrado em teologia no André Jumper, e depois a gente procurou fazer também um caminho mais acadêmico. Aí fizemos um outro mestrado no Mackenzie e o meu doutorado foi na área de letras na USP. Então, essa é a minha formação de forma geral. E a gente tem trabalhado aí em vários campos da igreja, o que talvez me dá mais prazer, né, como este que temos hoje, de poder estar juntos, é poder escrever para a nossa editora lições das revistas Escola Dominical de Adultos. Então, 1 vez por ano, 1 ou 2 vezes por ano, nós também temos esse privilégio de escrever para a nossa editora. Tá? Fora isso, a gente tem, né, filhos, tem, né, esposa, tem igreja, coisas abençoadas que Deus tem nos dado. Eu tenho um casal de filhos, Flávia e Vitor. Minha esposa, quem estava aqui no início, pôde ver, a Luciana. Nós vamos completar agora em junho 24 anos de casados, né? E temos lutado para crescer naquilo que Deus tem para nós como família, e eu espero que aquilo que a gente traz de estudo esta noite possa abençoar a vida de vocês, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me permita só fazer uma oração para a gente começar, pastor? Ok, vamos. Pai amado, Santo Eterno Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, virtualmente, mas unidos para refletirmos um pouco sobre a sua palavra, para tentarmos crescer um pouco mais na sua vontade para as nossas vidas, Pai.
Muito obrigado pelo reverendo Dario, que está hoje aqui conosco. Abençoa esse seu servo, Pai, que ele possa transmitir a tua vontade para as nossas vidas. Muito obrigado pela presença de cada um aqui que pôde participar. É o que eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma informação importante, você vai precisar da sua Bíblia. Então, se você ainda não pegou, você pode ir lá correr atrás dela enquanto a gente vai se organizando. A minha formação é uma formação em teologia bíblica e no Andrew Jumper eu tenho trabalhado na área de teologia pastoral. Então, os meus estudos sempre eles fazem essa intersecção em buscar os temas da vida prática, no caso aqui a questão da família, a partir do estudo específico de textos bíblicos. Então, o que eu vou fazer com vocês nesta noite é apresentar alguns textos bíblicos chave para este tema e, a partir destes textos bíblicos, apontar questões que a gente precisa zelar, pedir, buscar diante do Senhor para as nossas famílias, buscar ao Senhor pelos nossos lares, tá? Quando eu estava conversando com a Dani, ela me falou que os grupos estariam unidos, então a gente tem diversas faixas etárias diferentes. Então, algumas coisas serão aplicadas mais aos pais, outras serão aplicadas mais aos casais, algumas coisas talvez aos irmãos mais velhos, mais idosos. Então, a ideia é que a gente tente olhar para a família dentro daquilo que o texto bíblico fala da importância da família na preparação de crentes. Tá? Eu acredito que uma das estratégias de Deus para a execução da sua obra é a família. A igreja tem sido o grande instrumento e é o grande representante de Deus na terra, mas desde o Antigo Testamento e inclusive no Novo Testamento, o modo como Deus reúne famílias para formar o seu povo, seja ele o Israel nacional, seja ele a igreja de toda a terra, mostra que as famílias têm uma função especial a desenvolver. Uma função que, bem executada, preparará pessoas que vão atuar na igreja, nos diversos ministérios, nas diversas frentes e nas diversas demandas que existem para o povo de Deus. Então, é isso que eu vou procurar compartilhar com vocês nesta noite. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que nós temos um jovem pastor chamado Timóteo, que está enfrentando na segunda carta de Paulo a Timóteo uma importante crise. Timóteo era um jovem que Paulo conheceu durante uma de suas viagens missionárias, e ele foi muito bem recomendado por aquelas pessoas, né, pelas pessoas da cidade. E é interessante a gente pensar nessa recomendação de Timóteo, porque eles não eram cristãos antes de Paulo chegar. E Paulo está chegando com o evangelho, Paulo está chegando à cidade ali onde Timóteo morava, e ao reunir ali alguns crentes, esse jovem ele é indicado, e a gente não tem muita informação exatamente por quê, né? Mas esse jovem passa a fazer parte da equipe missionária de Paulo, vai seguir viagem com ele, e depois será um dos principais cooperadores de Paulo no pastoreio de igrejas, na troca de mensagens e assim por diante. E em um determinado momento, o Timóteo vai enfrentar um certo desânimo, em especial porque Paulo está preso e Paulo está isolado, né, abandonado de muitas pessoas, né? E essa é a razão da segunda carta a Timóteo. E para incentivar esse jovem pastor que, de alguma forma, está desanimado ou receoso
com o fruto do Evangelho, Paulo escreve essa segunda carta com algumas recomendações, várias, mas eu quero chamar a atenção de que uma das recomendações para que Timóteo se reanimasse na fé era a sua experiência familiar. Então, é isso que eu gostaria, em primeiro lugar, de colocar para cada um de vocês como objetivo, como alvo, como propósito para a família. Né? Quando o meu filho no futuro estiver desanimado, quando ele estiver enfrentando uma crise, quando ele estiver em profunda angústia, se alguém disser para ele, lembra da sua família, lembra do que você aprendeu em casa, isto vai animá-lo, isso vai fortalecê-lo, porque é isso que acontece com Timóteo. No verso 5, então, Paulo escreve aqui, né, capítulo 1, verso 5. Estou lembrado das tuas lágrimas, e ele diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja que o apóstolo Paulo chama a atenção. A sua avó era uma mulher fiel a Deus. A sua mãe era uma mulher fiel a Deus. E você também é alguém fiel a Deus. Uma fé sem fingimento. E lembre-se que o pai de Timóteo não era judeu, ele era grego, e, portanto, Timóteo nem era circuncidado. Né? Ele precisou ser circuncidado, né, para poder caminhar com Paulo e não criar nenhuma dificuldade com os judeus. Né? Mas esta fé passada de geração em geração, esta é uma característica da nossa igreja presbiteriana que a gente precisa valorizar. Né? Reunir famílias, avós, filhos, netos, né? Todos juntos compartilhando a mesma fé, é algo que vai ser útil para as gerações futuras, que os seus netos, que os seus bisnetos poderão ser lembrados. Mas além da fé verdadeira, né, passada de geração em geração, Paulo também escreve, esse texto é bastante conhecido de nós, né? Mas é muito interessante a gente dar uma olhada, né, em como ele fala do aprendizado que Timóteo recebeu em casa. Ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Note que coisa interessante a gente observa aqui, né? Timóteo está diante de uma crise e nesta crise o que acontece? Alguém lembra a ele aquilo que ele aprendeu. Lembra qual foi o ensino que ele recebeu e que ele recebeu em casa, de mulheres que ainda não eram cristãs. Então veja, desde a infância, desde o momento em que ele era uma criança, Lloyd e Eunice ensinavam a palavra de Deus àquele menino, de acordo com os princípios, de acordo com os conceitos do judaísmo, mas isto fez dele um jovem especial, isso fez dele um jovem recomendável, e nesse momento de crise, Paulo chama Timóteo e diz, olha, você conhece a fé não a partir de mim. Eu estou preso, eu já estou sendo entregue como libação, mas a fé na sua família, ela está antes mesmo de você me conhecer. Por quê? Porque era uma fé bíblica, porque era uma fé baseada nas Escrituras. E isso, então, é o ambiente, né, o desafio
que nós precisamos buscar para a nossa família, certo? A nossa família é como a família de Timóteo, não era uma família perfeita, certo? Certamente o pai grego devia ter, né, devia haver vários conflitos, maus exemplos, dificuldades na formação de Timóteo, mas Eunice e Lloyd estavam ali dedicadas, estavam ali empenhadas em fazer com que a palavra de Deus chegasse no coração de Timóteo e ele soubesse o caminho da salvação. Então, vale a pena a gente voltar lá no Velho Testamento e observar o que era o lar israelita, certo? Que formação é essa que Lloyd e Eunice deram para Timóteo? Sendo mulheres piedosas e que ensinavam a palavra de Deus, certamente o texto de Deuteronômio 6 era fundamental para o ensino de Timóteo. E aí a gente encontra esse texto, que é muito utilizado quando a gente fala de ensino de crianças, mas ele tem uma série de características muito importantes da nossa vida familiar, da nossa vida eclesiástica. Isso a gente vai aprender em outros textos bíblicos. Aqui nós estamos falando do modo como vivemos em casa. Tá? Então, vamos dar uma olhada naquilo que esse texto diz, né? Então, ele começa lá no verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja então o que está sendo ensinado. Quais são essas sagradas letras? Bom, é isto que Deus mandou que te ensinasse. Esses são os estatutos. Então, é a palavra que é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção. Para você, para o teu filho, para o filho do teu filho, para que se prolongue a sua vida. Né? E aí há algumas características deste ensino, algumas características desta vivência familiar que eu quero destacar no texto. O verso 4 diz: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O que faz que a sua família seja uma família abençoada e abençoadora por gerações? O que faz a sua família é ter Deus como centro e única razão da existência. Isso pode parecer algo natural para nós cristãos, mas de fato não é. Porque nós temos muitas demandas. No ensino de Jesus, ele fala que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, quando fala de dois senhores. Mas também a gente pode dizer que a gente muitas vezes é dominado pela cobiça, como diz lá Tiago. Muitas vezes nós somos dominados pela raiva, pelas paixões. Muitas vezes nós somos dominados pelo medo. Todas as vezes que nós somos dominados por alguma coisa, o Senhor não é mais o único Senhor. E Israel, o povo de Deus, precisa saber: não podemos ter outros deuses, não podemos ter outros senhores, não podemos ter outros amores. O nosso Deus
é o único. Todas essas forças, ainda que possam de alguma forma nos afetar, elas devem ser submetidas ao senhorio de Deus. Então, dando o exemplo lá da carta de Efésios, no capítulo 4, Paulo diz: longe de vós toda gritaria. Essa é uma coisa difícil dentro dos lares, né? Porque quando a gente perde a paciência ou quando a gente está irritado, a gente logo levanta a nossa voz. E então nós deixamos que a nossa ira domine, certo? Sobre a ordem bíblica, que é falar pacificamente, tomar as decisões, fazer as discussões de modo edificante. Então, a gente está todo o tempo sendo provado nessa questão do senhorio de Deus sobre nós. Agora, nós estamos discutindo questões de saúde, estamos discutindo questões financeiras, certamente preocupações e angústias tomam conta do nosso coração. Mas nós estamos vivendo uma fé sem fingimento e ensinando os nossos filhos a ter uma fé sem fingimento, quando diante destas coisas nós dizemos: sim, a situação está crítica, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sim, eu não sei como nós vamos resolver isso, mas Deus vai nos dar direção. Eu estou extremamente contrariado com aquilo que você me fez, mas Deus tem me orientado a buscar a paz e a reconciliação dentro da família. Se estes exemplos estiverem acontecendo no seu lar, certamente o senhorio de Cristo estará sendo evidenciado. E então, Timóteo pode olhar para vocês, o seu filho Timóteo pode olhar para vocês e dizer: ah, é assim que eu devo reagir quando eu estiver enfrentando lutas e dores. Então o texto continua, e o texto, né, é o texto que conhecemos bem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Para que isso aconteça, não adianta só a gente ter uma decisão formal. Todo o nosso ser tem que estar empenhado. Às vezes o nosso problema é de raciocínio, é de mente, é de parar para pensar um pouquinho. Às vezes, o nosso problema está nos sentimentos, né? Na raiva, na ira, na mágoa, está lá no nosso coração. Às vezes, o nosso problema é físico, nós estamos sem forças, nós estamos debilitados, nós estamos enfraquecidos, mas todas estas coisas, o texto manda serem reunidas debaixo do amor de Deus, de tal forma que as palavras de Deus dominem o nosso coração. Uma das coisas que nós estamos aprendendo a fazer e desenvolvendo e desafiando as pessoas a fazer nesse período de isolamento é o culto familiar, o culto doméstico. Nós estamos tão atarefados com coisas, nós temos tanto tempo em casa e ainda assim nós temos dificuldades de parar, reunir a família e ler a Bíblia. A gente dizia que era falta de tempo, né? Cada um chega numa hora, né? Cada um chega num momento, um estuda, um trabalha. Bom, agora boa parte de nós está 24 horas na mesma casa. E ainda assim, a gente não consegue sentar para ler a palavra de Deus, orar juntos e pedir a direção de Deus sobre nós. O lar israelita tinha isso na sua mente. E é por isso que dos versos 7 a 9, ele fala de uma vivência dessa palavra. Os seus filhos devem ouvir isso o tempo todo. Quando ele se levantar e quando ele deitar. Enquanto você estiver andando pelo caminho ou quando você estiver assentado na porta da sua casa. O seu filho deve ver isso no modo como você organiza a sua casa, nos umbrais da tua porta e nas coisas que você reflete. Então, a vivência, o lar israelita, a fé de Eunice, a fé de Lloyd, é esta fé onde todo o ambiente estava sendo regado pela palavra de Deus. E é curioso que a gente pense nisso, porque
nós, novamente, nos vemos com muita dificuldade de argumentar biblicamente com os nossos filhos. Sempre quando eu passo nesse texto, eu lembro que nós, quando batizamos os nossos filhos, nós prometemos ensinar os nossos filhos a ler para que eles pudessem ler por si mesmos a palavra de Deus, certo? Faz parte, né, do rito, né, comum, padrão para o batismo, né? Só que quando o nosso filho não quer fazer o dever de casa, ou quando ele não quer se dedicar ao estudo, o que nós dizemos para ele? Filho, você precisa estudar, porque se você não estudar, você não vai poder compreender bem a palavra de Deus para a sua vida. É isso que dizemos? Não. A nossa argumentação não é bíblica. A nossa argumentação é: se você não estudar, você não vai bem na prova. Se você não estudar, você não vai conseguir uma boa profissão. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Certo? E, ainda que essas coisas possam ter maior ou menor grau de verdade, o lar israelita era um lar que argumentava biblicamente. E quando a gente pensa, por exemplo, na escola dominical, né, imagino que o lar de vocês seja semelhante ao meu, certo? Então, dá aquela hora de sair para a igreja, os filhos estão enrolando, não querem, né, não querem ajudar, né? Geralmente o marido está ali, né, todo arrumado, pronto para sair, né, e a esposa que se vire para juntar os filhos, tal, né? E aí a gente usa os argumentos, né? Nós vamos atrasar, eu não quero chegar atrasado, eu não quero perder. É isso mesmo que estamos fazendo na escola dominical? Né? Nós estamos lá para marcar ponto e chegar na hora certa? Ou devemos dizer, filho, acorda, a palavra de Deus vai ser ensinada para nós, e a gente não pode perder. Filho, acorda, o povo de Deus está se reunindo. Vamos lá nos reunir junto com eles. Né? No nosso tempo lá de infância, né? Na escola dominical, né? Aquelas musiquinhas que falavam da alegria que nós temos quando vamos para a escola dominical, elas sumiram. Não por causa das musiquinhas propriamente dito, mas porque a gente perdeu essa questão do aprendizado informal. Estas palavras, fale delas o tempo todo. Fale delas cozinhando. Está ali mostrando como trabalhar arroz, como trabalhar carne, como fritar um ovo. Aproveite para falar da criação, aproveite para falar da bondade de Deus em dar o alimento, aproveite para mostrar a variedade de coisas que Deus nos deu para comer, né? Então, à medida em que a gente regar o nosso lar com esta reflexão sobre o amor que nós temos por Deus, e do amor que Deus tem por nós, certamente nós vamos criar famílias que preparam crentes, que na hora de fazer algum trabalho, trará a palavra de Deus à sua memória para tomar uma decisão no seu trabalho. Quando quando ele está sendo chamado para alguma atividade na igreja, quando estiver participando de alguma ação da igreja, será esta palavra que vai capacitá-lo, que vai fortalecê-lo para que ele possa desempenhar aquela atividade na UPA, na mocidade, no grupo musical, no coral e assim por diante. Por quê? Porque a palavra de Deus está na mente e está no coração. Foi isso que Timóteo aprendeu. E isso fez de Timóteo um crente recomendável. Mas há uma parte final no texto que eu gosto muito de chamar a atenção. Essa a gente está acostumado a ler, a ver, né? Mas existe no final do texto algo muito interessante a respeito da educação dos nossos filhos. Ele diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: eram os servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. E aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar
e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Veja, você que é pai sabe, crianças perguntam. Elas querem saber por quê. E o texto bíblico está dizendo assim, seu filho no futuro vai perguntar, por que, pai, você obedece a Deus? Por que, pai, você é dizimista? Por que, pai, você não respondeu àquela ofensa no trânsito? Por que, pai, você, depois que brigou com a mamãe, se reuniu com ele, com ela e foi ali orar com ela? Se você estiver fazendo isso, obviamente as crianças perguntarão. Óbvio, se você não fizer, elas não vão perguntar. E aí, a resposta que me chama muita atenção, a resposta é: filho, nós éramos escravos, mas Deus nos libertou. Filho, eu antes era escravo da minha avareza, mas Deus, com milagres e sinais, mandou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que eu pudesse me tornar alguém generoso. E é por isso que eu levo à igreja os dízimos e as ofertas. Filho, eu era escravo do rancor e da ira. E quando alguém me ofendia, eu não levaria o desaforo para casa. Mas Jesus me libertou disso. Jesus transformou o meu coração e fez com que eu pudesse me tornar alguém capaz, inclusive, de abençoar aqueles que me amaldiçoam. Eu faço isso porque Deus me disse que esse comportamento, essas ações seriam bênção para mim, seriam bênção para a minha vida. E então nós nos empenhamos a viver daquele modo que Deus nos orientou, que Deus nos mostrou em Sua palavra. Quantas vezes nós dissemos isso para os nossos filhos? Quantas vezes nós explicamos, pai, por que você vai na igreja? Eu acho muito interessante a história de Jacó. Jacó saindo, fugindo de Esaú, tem aquela visão em Betel, e ali então Deus ele promete cuidar de Jacó, e em troca Jacó responde que se Deus de fato cuidasse dele e deixasse ele voltar, ele seria o seu Deus, né? E Deus então seria o Deus de Jacó. Pois bem, Jacó foi, teve lá os seus problemas, Deus cuidou, guardou, ele voltou em paz, encontrou com Esaú, Deus o livrou da ira de Esaú, começou a viver na terra e nada. Quando chega naquele caso fatídico, né, da violência contra Diná, então Deus aparece a Jacó e diz: Jacó, eu sou Deus que apareceu para você quando você fugia do seu irmão Esaú. E se você olhar lá no texto, você vai ver que Jacó reúne a sua família e diz assim: olha, filhos, quando eu estava fugindo do meu irmão, eu prometi que Deus seria o meu Deus e o Deus da minha família. Então agora eu quero que vocês reúnam todos os ídolos que vocês têm, todos os outros deuses, e nós vamos deixar aqui, porque nós vamos lá em Betel e nós vamos adorar a Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que, ao que parece, Jacó nunca tinha dito para os seus filhos o que Deus tinha feito por ele. E quantos são os pais que nunca disseram para os seus filhos como se converteu, como foi convertido? Em que situação ele chegou à igreja? Qual foi o instrumento usado por Deus para que ele conhecesse a palavra? Seus filhos precisam saber disso. Seus filhos precisam conhecer isso. Quando ele te perguntar, pai, por que é que você teme a Deus? Por que é que você serve a Deus? E eu espero que ele faça essa pergunta para você. Você precisa dizer, porque eu era escravo do pecado de Satanás. Mas por causa de Jesus Cristo na cruz, ele me libertou. E então
eu entendi que deveria guardar os seus mandamentos, guardar a sua lei, guardar a sua vontade, para que isso fosse a minha vida, para que isso fosse a minha justiça. Esse era o lar israelita, o lar de Timóteo. Eu espero que o seu lar seja um lar parecido com esse. Se não for em algum aspecto, eu espero que você, assim como eu estou fazendo, se esforce, certo? Reflita mais, peça a graça de Deus, converse com os seus filhos e diga: filhos, vamos dar mais um passo, vamos buscar mais um aspecto da vida cristã. Certamente isso vai ser bom para nós e certamente isso vai ser bom para vocês. Tudo isso traz para nós aquilo que nós conhecemos como disciplina do Senhor. Efésios 6,4 diz, para os pais criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Geralmente a gente usa a palavra disciplina como similar a castigo, mas certamente não é este o sentido que a Bíblia usa. Disciplina é ensino. Disciplina é aquilo que nós precisamos para nos dedicar a uma determinada tarefa. Então, lembra, fulano é disciplinado, ele acorda todos os dias às 7 horas da manhã para fazer os seus exercícios. Disciplina, certo? Não tem nada a ver com castigo. Então, a disciplina é esse compromisso. Sim, às vezes haverá a necessidade da correção. Isso faz parte da disciplina, mas disciplina é alguma coisa mais ampla, é uma coisa que envolve outras coisas. Então, ainda aqui em Deuteronômio, olha só como o registro lá no capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Nós olhamos para esse texto e diz, está falando da punição no deserto. Não, o texto está falando da punição no deserto. A disciplina aqui é a provisão de Deus durante aqueles 40 anos no deserto. Eles passaram por dias difíceis. Eles passaram por privações. Eles passaram por falta d'água. E quando enfrentaram estas coisas, eles aprenderam a recorrer a Deus. Ao invés de recuar, muitas vezes eles tentaram isso, e voltar atrás, eles buscaram o Senhor e foram supridos. Bom, então, o nosso ensino como família não é apenas dar testemunho da nossa conversão, mas dar testemunho também de toda a nossa experiência com Deus. Recorde-se de todo o caminho que Deus te fez percorrer para provar o teu coração e para te ensinar que você vive daquilo que vem da boca de Deus. Certamente, esses meses de isolamento social, esses meses de luta contra uma enfermidade que é vigorosa, esses meses de dificuldades financeiras nos trarão importantes lições. E essas lições precisam ser refletidas por nós e precisam ser refletidas para os nossos filhos. Deus está nos preparando. Nossa grande luta não é contra a carne, não é contra o sangue, muito menos contra o coronavírus ou contra a crise econômica que virá. A nossa luta é em busca da santidade. A nossa luta é a de poder glorificar a Deus, tanto na fartura
quanto na necessidade. A nossa luta é de termos o nosso coração, que é um coração duvidoso, que é um coração temeroso, treinado na esperança, na fidelidade, na confiança do Senhor, e a sua família precisa participar disso, certo? É isso que está sendo ensinado para as famílias ali naquele período. E aí nós temos que lembrar lá desse texto sendo novamente lembrado lá em Hebreus, né, capítulo 12, no verso 7 ele diz: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Fique firme, aguente bem esse período, dias melhores, dias piores, situações agradáveis, situações desagradáveis virão sobre nós, mas nós perseveramos na disciplina. Tá? E aí depois, nos versos 10 e 11, ele diz: nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Este é o lar israelita. Lembrando aqui, novamente, a carta aos Hebreus é uma carta dirigida a pessoas que tinham o seu histórico judaico. Então, veja como essa condição familiar, ela está sempre sendo mencionada. Nós vimos isso na família de Ló e de Eunice, e isto é aquilo que se espera de todas as famílias que são criadas na disciplina do Senhor. Daí, então, passamos para o ensino neotestamentário. Né? Como é que estas coisas aparecem agora, à medida em que nós conhecemos a plenitude da graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo? E esse estudo a gente pode fazer olhando para o livro de Colossenses. O texto é longo e o tempo já corre avançado, então eu não vou ler o texto, mas vou fazer algumas menções a ele. Abra aí comigo a sua Bíblia, para que você possa observar o texto enquanto eu faço alguns comentários sobre ele. A primeira coisa que o texto diz é: pense lá no alto. Certo? Olha aí no texto, vai olhando aí enquanto eu estou falando, né? Busque as coisas lá no alto. Pense nas coisas lá no alto, onde Cristo vive. Então, a direção do nosso pensamento precisa estar voltada para o Senhor. Esse é um lar cristão. O lar cristão é aquele cujos olhos estão sempre preocupados em conhecer Deus, conhecer a sua glória, conhecer a sua promessa, receber da sua bondade, da sua provisão. Sim, em Deus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para as nossas lutas. Então busque nele. Busque aquilo que ele tem dado para nós. Em contrapartida, faça morrer a sua natureza terrena. Faça com que as paixões da sua vida interior sejam colocadas sobre Cristo e sejam afastadas para a glória de Cristo. Então, sim, o que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, precisa ser renovado pela obra de Deus. É aquilo que lemos lá em Deuteronômio. Essas palavras têm que estar no seu coração. Mas Paulo diz, mas também o seu comportamento. E aí, a partir do verso 8, ele vai falar: não despoje-se da ira, da indignação, da maledicência, da linguagem obscena, da mentira e assim por diante. Então,
A vida interior precisa ser transformada e a vida exterior precisa ser transformada. Isso porque nós somos crentes. E o lugar onde nós treinamos para fazer isso é a nossa família. Ninguém conhece melhor a nossa vida interior, o jeito que nós somos, o jeito que nós pensamos, do que os nossos familiares, do que o nosso cônjuge, inclusive os nossos filhos. Ninguém conhece melhor os filhos do que os pais. O comportamento, todas estas coisas estão sendo organizadas quando nós nos colocamos em Cristo. E então ele diz: revista-se como eleitos de Deus. E novamente, verso 2, a vida interior, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, coisas internas. Mas o comportamento, verso 13, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, certo? Tenha amor uns pelos outros. O verso 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus. Percebe que aquilo que nós vimos no lar israelita, agora está sendo falado do crente de forma geral? Ou seja, aquilo que nós temos que cultivar dentro da nossa casa é a mesma coisa que nós temos que cultivar dentro da nossa igreja. E se estamos cultivando isto em casa, assim também faremos na igreja. Isso também seremos. E aí, os versos 14 a 16 falam do ambiente em que vivemos, que deve ser um ambiente de amor, no verso 14, um ambiente de paz, um ambiente de gratidão e um ambiente onde a palavra de Cristo é ricamente utilizada. Falado o tempo todo, instruindo, aconselhando, em sabedoria e assim por diante. Então, o que eu quero mostrar nesse ponto é que nós estamos falando aqui da vida cristã de forma geral. O texto até agora não fez menção a famílias, certo? O texto não fez nenhuma menção à família. Falou de crentes. Mas note que essas recomendações são as mesmas que Deus deu para as famílias lá no Antigo Testamento. Isso deveria ser, né, algo relevante para nós. Mas há algo ainda importante para que a gente observe. Eu inverti os slides. Deixa eu pular aqui. Isso. O verso seguinte. Nós não falamos nada sobre família no verso até o verso 17. E aí, então, Paulo vai dar exemplos a respeito de onde estas coisas devem ser praticadas. E onde elas são? Na família. Verso 18, então, vai dizer: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis aos vossos pais, porque isto é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, depois de Paulo falar todas aquelas coisas sobre uma transformação extraordinária que o Evangelho de Cristo faz em nós, o primeiro exemplo que vem à mente dele é a relação da esposa para com o marido, a relação do marido para com a esposa, a relação do pai para com o filho, a relação do filho para com o pai. E depois ele vai falar das relações entre patrões e empregados, né, que é a sequência do texto. Tá? Então, isso já deveria, então, nos chamar bastante atenção. Muito interessante lembrar isso. Paulo, quando ele pensa no melhor lugar para exemplificar o que é a vida cristã, ele pensa numa família. E eu espero, né, que você pense na sua família. Que você pense na sua esposa, que você pense no seu marido, que você pense no seu filho, que você pense no seu pai. E aí há 4 coisas interessantes sobre esse texto, visto sobre este prisma, que eu gostaria de compartilhar com você, e aqui eu dou crédito ao meu colega lá de trabalho no Andrew Jumper, né, o Dr. Heber Júnior, reverendo Heber Júnior, porque ele que, numa das nossas devocionais, chamou a atenção para aquilo que eu vou dizer para vocês agora. É verdade que esse texto fala
do dever da esposa para com o marido, do dever do marido para com a esposa, do pai para com o filho e do filho para com o pai. Ok? Isto faz parte do texto. Mas, dentro do contexto que nós estamos vivendo, estudando, o que Paulo está tratando é sobre a vida cristã. E se o ensino de Paulo não é sobre família, mas é sobre vida cristã, e a família é só o exemplo, o que nós temos que observar é que a família é um campo de treinamento de crentes, que é aquilo que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje, certo? Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, falamos, pensando, para que é? Para que os crentes aprendam a ser submissos uns aos outros. É verdade que a esposa deve ser submissa ao marido. Mas se você olhar para o texto paralelo lá na carta aos Efésios, antes de dizer isso, ele diz: e sede submissos uns aos outros. Ou seja, o marido também deve ser submisso à esposa. Os filhos, sim, devem ser submissos aos pais, mas os pais também devem ser submissos aos filhos. E é curioso isso, porque isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior. Nós sempre falamos sobre isso quando estamos estudando esse texto. Não é que a mulher é inferior ao homem, por isso ela tem que ser submissa. Óbvio que não. Tanto não é que o texto está dizendo é que a mulher deve ser a mestra da submissão no lar. É muito difícil, né? E aí a luta é essa. É muito difícil para as mulheres se submeterem. A natureza delas mais expansiva, a natureza delas mais prática e pragmática, mais preocupada com as coisas, faz com que venha naturalmente aquela vontade de agir. Mas ela se lembra que é uma mulher cristã. E como mulher cristã, ela deve, então, se conter e compartilhar com seu marido as suas preocupações para que a família chegue junto a uma conclusão. Muito bem, quando a gente aprende e vê que as nossas esposas estão fazendo isso, o que é que o marido deve fazer quando ele se irritar e quando ele quiser tomar uma decisão e quando ele quiser fazer as coisas por si mesmo? Ele tem que lembrar que ele é um homem cristão. E como homem cristão, ele deve se preocupar com a sua família, se preocupar com os seus filhos e procurar verificar o que é que eles desejam fazer. E essa submissão é fundamental para os relacionamentos na igreja. Como é difícil, né, a gente perceber que pastores, presbíteros, diáconos não são respeitados pelos membros da igreja. Por quê? Porque a gente não entende o que submissão é. Deus colocou ali uma liderança, Deus colocou ali um presidente na sociedade, Deus colocou ali um diretor no ministério. Nós devemos nos submeter a eles. Eles são os líderes. Eu aprendi a fazer isso lá em casa. Eu via como a minha mãe, mesmo quando ela tinha razão, ela se submetia à decisão do meu pai, porque ele era o cabeça do lar. E eu aprendi, quando eu estiver diante de uma autoridade, ou quando estiver diante da liderança de alguém, eu devo me submeter. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos no lar o aprendizado da liderança. Cabe ao marido liderar a sua família. E ele tem que mostrar como liderar. Liderar não é se colocar acima dos outros. Liderar não é fazer com que a sua vontade prevaleça. Embora os demais devam se submeter, eu não devo submetê-los. Curioso como o Evangelho tem essas coisas. Jesus ensinou: quem quiser ser o maior entre vós é aquele que serve.
E o lar precisa ser este lugar onde o marido, embora tenha todos os poderes culturais do machismo, todos os poderes culturais de uma sociedade patriarcal, ainda que a Bíblia coloque sobre ele a autoridade no lar, ele se lembra que ele tem que governar em submissão. Ele tem que liderar fazendo com que a sua família seja beneficiada. Isso, então, vai valer para o pastor, que não é o dono da igreja. Vai valer para o presbítero, que não é o dono da igreja. Nós somos servos da igreja, exercendo a liderança cristã, que aprendemos com os nossos pais em casa. Eu aprendi vendo meu pai cuidando de mim, cuidando dos meus irmãos, cuidando da minha mãe. Então, como pastor, eu me coloco da mesma forma, liderando a minha igreja, os meus irmãos, porque eu aprendi isso na minha casa. Mas se o pai lidera a casa com gritaria, se o pai lidera a casa com blasfêmia, se ele dá carteirada toda vez, eu pago as contas aqui, eu tenho o direito de fazer, como é que vai ser o seu comportamento lá na igreja? Como é que vai ser o seu comportamento lá no trabalho? Será igual. E nós vamos dizer, você sabe que eu estou falando, eu sou pastor isso, eu tenho aquilo, e a gente vai imaginar que a autoridade vem do modo como a gente submete as pessoas. E não é isso que nós aprendemos na família cristã. Na família cristã, nós aprendemos a nos submeter. E aí vem a relação pais e filhos. Porque sim, os filhos nos ensinam o que é ser obedientes. Lembra que Jesus disse que nós temos que receber o reino do céu como crianças? Pais, prestem atenção nos seus filhos, certo? Eles são agitados, eles pulam, sobem no sofá, né? Fazem toda aquela agitação, mas estão sendo ensinados a obedecer. Você acha que você é diferente para com Deus? Pensa em você como filho de Deus, se você não pula no sofá, se você não quebra os copos, se você não deixa suas coisas jogadas na vida cristã. Olha para os seus filhos e aprenda que é importante obedecer. Aprenda que é importante sujeitar. Aprenda que às vezes é necessário um puxão de orelha. Às vezes é necessário tirar um brinquedo. Isso vai acontecer com você se você não estiver na sua família aprendendo com aquilo que acontece na educação dos seus filhos, você não será um bom crente, porque você não vai saber o que é obediência. Você não vai saber como você deve se portar nas programações da igreja, como você deve se portar diante das autoridades. Isso a gente aprende em casa. Temos falhas, sim, os nossos filhos também têm. É exatamente disso que nós estamos falando. Olha que lugar especial é a família, onde a gente aprende, inclusive, que a gente tropeça, que a gente erra, mas não deixa de amar, mas não põe o filho para fora, mas não rejeita o filho. Por quê? Porque uma família lida com as dificuldades. E então, pais, os filhos aprendem a obedecer e ensinam os seus pais sobre o que a obediência cristã é. E, por fim, o que é o governo? Pais, certo? Não irritem os seus filhos para que não fiquem desanimados. Tanto na liderança, como também no exercício da nossa autoridade, nós temos que saber dosar. Nem sempre a gente tem que fazer a nossa vontade prevalecer. Nem sempre a gente tem que fazer aquilo que a gente quer. E pais sábios sabem o momento de ceder. Pais sábios sabem que aquilo que o filho está fazendo é um capricho, às vezes até uma malcriação, mas que naquele momento é possível tratar com brandura. É este treinamento que nós estamos buscando para nós e para os nossos filhos. É isso que a família oferece para um cristão. No cuidado de cada um, a gente observa o outro e vê como é que ele exerce a submissão, como é que ele exerce a liderança, como é que ele pratica a obediência, como é que ele exerce o governo. E então a gente reúne todas estas coisas e descobre o que é um crente. Lá no Éden,
texto diz que Deus criou o homem. Homem e mulher os criou, e eram ambos uma só carne. Veja que nós não somos completos sozinhos. O homem criado por Deus é uma família. E o homem recriado por Deus também é uma família. É a junção das características de cada um desses elementos. Lembra da avó, lembra da mãe, lembra do que aconteceu com o pai, lembra que uma época a gente passou sobre isso, e à medida em que a gente vai cultivando estas coisas, nós nos tornamos o povo de Deus. Então, essa preparação para o serviço vai nos fazer irrepreensíveis. Não somos, certamente nós somos pecadores, não somos perfeitos. Nós temos muitas lutas, temos muitas dificuldades. Mas é muito interessante como várias vezes a palavra de Deus usa essa ideia de irrepreensível. Na primeira carta a Timóteo e também na carta a Tito, Paulo fala sobre a liderança da igreja, os presbíteros, fala sobre os diáconos e apresenta estes homens como homens aprovados na sua família. Então, quando nós lemos lá em Timóteo, ele diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível, presbítero, esposo de uma só mulher, temperante, modesto, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, que governe bem a sua casa, criando seus filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser novo na fé, para que não se soberbeça e caia no laço do maligno. Pelo contrário, deve ter bom testemunho de fora. Olha como são coisas da vida diária. Como não é assim, depois que eu for presbítero, eu vou ser um bom pai. Eu não sou um bom pai porque eu não sou presbítero. Ou a mulher vai dizer, não vou ser uma boa mãe porque na igreja presbiteriana não tem presbítera, não tem pastora, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, nós temos que exercer esta característica de sermos irrepreensíveis no lar. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, quando você encontrar uma pessoa assim, chame ele para ser presbítero. Ou aquelas pessoas que quiserem servir a igreja dessa forma, zelem para sua casa, cuidem do seu próprio lar. A mesma coisa vai estar lá no capítulo 5 de Timóteo, que é quando ele discute a respeito das viúvas, e ele diz, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. E aí ele diz assim, primeira coisa, se uma viúva tem filhos, esses devem cuidar dela. Por quê? Porque é preciso aprender a exercer a piedade com a sua própria casa e recompensar os seus pais, porque isso é aceitável a Deus. Olha aí a família de novo, certo? Timóteo, ok, tem viúvas precisando da ajuda, mas primeiro pergunta se ela tem filhos, porque os filhos devem agir cuidando e abençoando as suas mães. Isso é aquilo que Deus coloca. Aquela viúva que não tem nenhum filho, aí ele continua, mas que espera em Deus e persevera em súplica, em orações, certo? Que não se entrega aos prazeres, Então, ele diz, prescreve para que estas sejam irrepreensíveis, certo? E aí, olha o que o verso 9 diz, eu acho isso muito interessante. Não seja inscrita senão viúva que conste com ao menos 60 anos, que tenha sido esposa de um só marido, olha, a mesma característica do presbítero, certo? Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Veja, essa lista de cuidados familiares não é só para aqueles homens que serão presbíteros, mas para aquelas mulheres que eventualmente vão ficar viúvas. Por quê? Porque elas precisam, durante toda a sua vida,
ter tido um comportamento exemplar, irrepreensível. Então não adianta eu lá com 59 anos agora passar a ser uma mulher irrepreensível porque eu quero fazer parte da assistência da junta diaconal. É agora, mulher, né? É agora, esposa, que você deve organizar o seu lar para que esse lar seja um lar abençoado, um lar onde a palavra de Deus é vivida, um lar onde o povo de Deus é acolhido. E se você viver desta forma, se lhes faltarem, se faltar o marido e os filhos, porque se eles estiverem, certamente você será louvada, é o que diz lá Provérbios 31. Mas se esses vierem a faltar, pode ter certeza, a igreja estará ali honrando a sua vida, honrando o seu comportamento familiar. E por fim, o texto de Filipenses, né, nos chama a atenção para batalharmos firmes na fé. Né? Ele começa dizendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diz que é Deus quem executa em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com o seu bom propósito. Então ele diz: façam tudo sem murmuração e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Isso é que nós estamos produzindo. Se este for o seu compromisso familiar, talvez um dia, lá no futuro, o seu filho esteja enfrentando uma grande dificuldade, uma grande tristeza, talvez ele esteja desanimado na fé, ou enfrentando um grande desafio, uma grande responsabilidade. Alguém vai mandar uma carta para ele, alguém vai mandar um WhatsApp, alguém vai mandar um teletransporte para ele e vai dizer assim: lembra daquilo que teu pai te ensinou. Lembra daquilo que tua mãe ensinou. Lembra que desde a infância você sabe aquilo que é necessário para a salvação. E isto pode te tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu espero que as nossas famílias, eu espero que os nossos lares estejam cultivando isso. São valores que a cada encontro, que a cada escola dominical, que a cada culto doméstico vão sendo agregados. Nós vamos descobrindo, nós vamos crescendo, nós vamos sendo treinados, disciplinados por Deus. Mas vamos avançando até o ponto de chegar onde Deus tem separado para nós e deve ser o nosso comportamento e deve ser o nosso agir como cristãos. E começa dentro da nossa casa. Que Deus nos abençoe e possa nos fazer viver dessa forma em nossos lares.